Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Será que existiram povos, pessoas, raças, etnia, humanidade, Anunnaki, antes de Adão ou no período que ele esteve ali no Jardim do Éden? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo pré-adâmico. Esse tema eu já falei em outros vídeos, tem um vídeo bem antigo, Marcos Ribas, Mundo Pré-Adâmico, mas também tem a playlist Gênesis, e hoje basicamente eu vou falar os capítulos 1 e 2. E apesar de ter vídeos com esse tema aqui no canal, esse assunto volta principalmente agora por essa expectativa aí de ser revelada uma cidade debaixo da Amazônia, a tal da Ratanabá, que eu também tenho vídeo aqui no canal. E se realmente vier à tona, então vai ter uma polêmica, que as pessoas que edificaram Ratanabá, os Murios, eles viveram há mais de 400 milhões de anos. Seria isso possível? Bom, vamos lá para o vídeo. Hoje vai ser em forma de estudo. Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitos teólogos que, assim, querem andar com a ciência moderna, eles dizem que desse versículo 1 para o 2 levou bilhões de anos, talvez até mais do que isso. Sim, porque a ciência moderna diz que o Sol ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos e a partir do Sol foi formado a Terra. Olhando para a Bíblia, a informação é diferente. Então Deus cria os céus e a terra. Parece ser ao mesmo tempo. Um reino está ligado com o outro. E eu falo isso na playlist do livro de Gênesis. Mas vamos lá, o versículo 2 diz que a terra estava sem forma, vazia, então tinha trevas sobre a face do abismo. O Terrom é o grande abismo que teve um papel importante na criação e terá no futuro. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, pairava, andava, caminhava por sobre as águas. As águas fazem parte da criação. Bom, pegando essas dicas, vamos ver que pela Bíblia, Deus fez o mundo em 7 dias. Foram 7 etapas, 7 fases. E aí, muitos, para assim andar com a ciência moderna, diz que dia também são eras. Olha, esse negócio de era foi aceito no hebraico moderno, mas dia que é usado aqui é aquele dia mesmo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então assim, a Bíblia nos mostra que em uma semana Deus criou os céus e a terra, tudo junto. Vamos lembrar o que Deus fez? Então, o primeiro dia ele separa a luz das trevas. No primeiro dia, ele criou a luz. Haja luz, foi o que ele disse, e aí ele separa ela das trevas. Então, a luz existiu no primeiro dia, ok? Segundo dia, ele cria o firmamento. O que é isso? É a palavra raquia em hebraico, que tem a ver com domo, cúpula, teto. Então, a gente pensa numa casa que tem um teto de forma assim mais como uma cúpula, mas também poderia ser reta, sem problema nenhum. Mas o raquia, ele deriva de teto. Então Deus ele criou um teto, que é o firmamento, o raquia, e ele também foi chamado de céus. Os céus foram elaborados nesse segundo dia, né? Na verdade, desde o começo criou Deus os céus e a terra, mas no segundo dia há uma separação dos céus com a terra. Qual é a separação? O raquia, o firmamento. Esse foi o segundo dia. Aí no terceiro, Deus faz os continentes. Então tem a porção seca que nasce, que aparece no meio das águas. Quarto dia, os luminares. Repare que no primeiro dia, luz e trevas. Então está escuro e tem também o que nós chamamos assim de claro. Esta é a luz. Mas no quarto dia vem os luminares. As estrelas, o sol e a lua. Isso é feito e colocado no firmamento.
há uma possibilidade de estar dentro do firmamento ou ali nos ares, né, que seria junto. Isso aí eu vou explicar num outro vídeo. Ok, é só para a gente pensar aqui. Olha as fases de Deus. No quinto dia começam os seres vivos. Esses seres vivos são os que voam, no caso as aves. Poderia ter os dinossauros aqui, o pterodátilo, por exemplo? Sim, poderia. Muitos animais do princípio podem não existir hoje, muitos já estão extintos. E também, além dos voadores, os aquáticos, aqueles que moravam nas águas, nos mares, por exemplo. Então, os peixes e outras formas de vida. Esse é o quinto dia. Agora, preste muita atenção. Sexto dia, Deus cria o homem e todos os animais, todos os seres vivos. Em hebraico aqui é chamado de Nefesh Hayah, ou seja, toda a alma vivente. É até uma dica de que os animais também têm alma. E aí, por fim, no sétimo dia, Shabat, descanso, dia santificado. E é isso. O que nos importa hoje é entender que o homem, ele foi feito no sexto dia. Como que foi a criação do homem? Então diz assim, também disse Elohim, façamos o homem, e o homem aqui é Adam, ou Adão para nós em português. Façamos o Adão a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso aqui eu estou tirando do hebraico, gente, do original. Conforme a nossa semelhança. Deus ele fala no plural, por quê? Porque o Messias estava com ele ali, Jesus Cristo e Yeshua. Então vamos fazer conforme a nossa semelhança, parecido com nós, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, aqui é a palavra berremá, que também é outro assunto, né? Mas só colocando para quem gosta do original aí. Sobre toda a terra, e a terra aqui não é aquele pó, é a palavra Aretz, então é o planeta inteiro. E sobre todos os répteis que rastejam ou se movem pela terra, Aretz, planeta todo, mundo todo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Olha que interessante isso aqui, que Deus ele fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, assim, outros seres mais evoluídos, mais avançados do que nós, tecnologia, Deus criou? Não, porque Deus colocou o homem para dominar sobre tudo. Mas nada a ver, Deus pode ter colocado, mas como o homem se corrompeu, então aí... Olha, gente, é muito sério isso aqui. O homem foi feito à imagem e conforme a semelhança de Deus. Nenhum outro ser vivo, anjos não são citados desta forma, nem animais, nada, apenas o homem. Agora tem mais um segredo aqui. Então eu disse que o homem aqui é Adam. Adam significa homem do pó da terra, é a junção de dois tipos de terra, Adamu e Adamá. A terra comum e a terra avermelhada. Isso significa que o primeiro homem e a mulher que foi tirado da sua costela, a pele era bronzeada, mais escura. Então, se a gente olha para os filmes, para as novelas, para as revistinhas de escola dominical e nos mostra um Adão e uma Eva branco, de olhos claros, não parece ser aqueles que realmente foram os primeiros, os que foram criados aqui, exatamente porque eles vieram desse tipo de terra. Então vamos colocar aqui a pessoa mais bronzeada, o moreno, o mulato, ele está mais semelhante ao verdadeiro Adão. Mas tudo bem, não tem problema, os brancos surgiram e esse é um outro assunto. Adão também é a junção da primeira letra, que para nós é o A, mas em hebraico essa letra se chama Aleph, e ela representa
o eterno Deus. Tanto é que a palavra Elohim ou El começa com a letra Aleph. E o Aleph, junto com a palavra Dam, quer dizer, o Dam significa sangue. E o Aleph, juntando com o Dam, formou o homem. O fôlego de vida, quando o Senhor sopra nele, a Neshama, aquela Neshama é a presença, o fôlego divino que começa a entrar no homem. Então vamos lá, pessoal, para responder a pergunta é muito simples. Antes de Adão, Deus não criou nenhum tipo de humanidade. Adão foi o primeiro homem, Eva, chamada de mãe, é a mãe de todas as mulheres, é a mãe de todos, sem dúvida nenhuma. Eles tiveram Caim, Abel, tiveram Sete, mas tiveram muitos filhos e filhas. Sim, após eles foram formados vários povos. O Caim pecou e ele teve a turma dele, o povo dele, a terra dele também. Lá no livro de Jazar, que é um livro que a Bíblia cita, então Jazar diz que o Caim ele coabitou com a sua própria irmã, dá até o nome dela lá. Mas isso vem depois. O mundo pré-adâmico, todo mundo tem aquela ideia, né, que Deus fez a terra, deu para Satanás habitar, na época ele se chamava Lúcifer. Já expliquei que isso é uma inverdade. Aliás, logo logo eu volto com esse quadro aí, Inverdades. E aí ele, quando foi expulso do céu, ele matou os dinossauros. Aí Deus criou a humanidade. Mas poderia nesse período ou antes disso ter outros povos? Não. Tudo começou com Adão. Agora, Gênesis 6 diz que a coisa complicou. De fato, vários anjos, eles pecaram com mulheres. E aí eles se tornaram anjos caídos, foram expulsos e foram presos. Estão presos até hoje lá no abismo. Quem confirma isso? Por exemplo, o livro de Pedro, né, as cartas de Pedro, confirma essa história. Judas também. E olha, várias partes da Bíblia. Não vou falar hoje aqui, mas você pode procurar Marcos Ribas, a lenda dos Néfilim. A resposta é muito simples. Não existiu ninguém na época de Adão. Através dele, dos filhos que foram nascendo, eles foram formando povos. Ah, mas como que fazia irmão, irmã, incesto? Tinha. O incesto foi proibido bem depois. Eu sei que isso é complexo para muitas pessoas, mas foi muito simples. Agora, quando vieram os anjos caídos e eles pecaram com as mulheres, aí a coisa complicou. Então, assim, existiram os Anunnaki? Sim, existiram. Existiram vários seres híbridos. Misturaram anjos, homens, também animais. Os sumérios nos mostram isso. Os egípcios também, com aqueles deuses estranhos. Deuses sumérios, inclusive, eles também aparecem aqui na América, lá no Peru, lá no México. Interessante, né? O Enki, por exemplo, ele era meio peixe, assim era a sua vestimenta, meio humano. Bom, futuramente o anticristo vai surgir da onde? No mar, né? Bom... Isso é um outro assunto, é um outro tema. Então, gente, pela Bíblia é isso que aconteceu. Se você ouvir qualquer papo, olha, povos foram descobertos, eles viveram há milhões de anos e tal, pela Bíblia isso não procede. Existiram povos, existiram outras raças, outras etnias, seres híbridos, e na verdade existem até hoje, né? Mas, assim, tudo veio depois de Adão, tá certo? Bom, é isso. Que Deus abençoe você. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, é de graça. Deixe um comentário aqui também, me ajude a pregar a palavra de Deus. Aqui nessa plataforma que é muito difícil, tá certo? Bom, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.